Graça e paz, pessoas, tudo bem com vocês? Vamos então expandir o nosso estudo sobre o tabernáculo. E neste capítulo 26 a gente vai ver a construção do tabernáculo, as suas especificações e também sobre o véu que vai cobrir o tabernáculo. Basicamente é isso. O capítulo 25 anterior que a gente viu teve muitas informações preciosas que já estavam ali sobre o significado dos materiais empregados no tabernáculo. A gente viu todas as suas especificações, os seus detalhes, e isto vai ser empregado agora na construção do tabernáculo propriamente dito. Então você deve ver o capítulo 25, pois aqui é a continuação, está expandindo o assunto, que vai falar da empregação dos materiais que a gente viu o seu significado espiritual. E vai ter uma complementação aqui neste capítulo. Então o capítulo 26 de Êxodo vai falar aqui do tabernáculo. Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e nelas mande bordar querubins. Então vamos ver aqui um outro esboço. Então temos a primeira cobertura, eu vou chamar de cobertura. Aqui, nesta tradução da Bíblia, vai dizer um conjunto de cortinas com outro conjunto de cortinas, né? Que vão se unir formando uma cobertura como um todo. É a primeira cobertura, a interna, que fica dentro do tabernáculo. É de linho fino trançado, que está remetendo à santidade, com fios de tecido azul, que na natureza celestial, roxo, que é o serviço sacerdotal, vermelho, lugar limpo pela expiação de Jesus. Sistematizado e resumido quer dizer isso. O linho fino trançado a gente já tinha visto no capítulo 25, que é ali, ó, tá vendo? Que é a santidade de Jesus Cristo, limpo dos pecados. O roxo, que é a mistura de azul, céu, com vermelho, sangue humana, mistura do ser divino com natureza humana. Significa que Jesus é o intermediário entre Deus e os homens, pois ele era Deus e ser humano ao mesmo tempo. E quando ele morreu, ele se tornou sumo sacerdote. Que sumo sacerdote é isso, que é o intermediário entre Deus e os homens, para nos ajudar ali, para levar nossas orações para Deus. Essa agora, Jesus tem este propósito, sumo sacerdote. E a cor roxa tem a ver com o sacerdócio de maneira geral. Então, o lugar de sacerdote para servir a Deus. E Jesus era o sumo sacerdote, o líder dos sacerdotes. Daí por isso que remete para isso. E o vermelho, lugar limpo pela expiação de Jesus, pelo sangue, sua morte na cruz. Esta é a primeira cobertura interna. Ali está o desenho da sua representação com querubins que botaram o leão. Os animais, é o que tudo indica, dizem que remete aos anjos. Por isso que botaram o leão, que remetendo a Jesus Cristo, leão da tribo de Judá, que vai vir na sua segunda vinda, diferente da primeira, que vai vir para julgar o mundo. Na primeira vinda ele veio para morrer na cruz. Então, de qualquer maneira, o leão está remetendo à segunda vinda de Jesus, e também remete a algum ser celestial. Mas na Bíblia não está dizendo se é leão. Botaram o leão para representar um querubim. Representa algum querubim e também e ao mesmo tempo, como eu disse, está representando a segunda vinda de Jesus. Pela meditação vocês podem perceber isso. A gente vai ver a segunda vinda de Jesus mais para frente. Mas por não fugir do assunto,
Então, as 10 cortinas, que cada uma é uma cortina, que vai formar uma cobertura. Assim como o número 7, o número 10 também é simbólico, ele remete à perfeição, só que o número 7 é mais para a eternidade, esse número. Unidas pelas laçadas de tecido azul, que são pequenas costuras que formam um laço para unir um conjunto de cortinas com outro, a casa de Deus unida pela natureza celestial com pureza e realeza do prendedor de ouro, que é coroa representa pureza, realeza. Os querubins são os guardiões e os que cumprem os julgamentos de Deus ou estão presentes. O comprimento, ela tem 12 metros, que em traduções da Bíblia dizem 28 côvados, e 60 centímetros, que algumas traduções dizem 4 côvados. Um côvado tem entre 44 e 45 centímetros, 45 é o padrão usual, do dedo médio até o cotovelo. A largura é de 1,80 m. Em Êxodo 26, versículo 13, diz que ela vai ser 45 centímetros mais comprida de cada lado. E ela vai ser esticada por estacas. E ao total vai ter 90 centímetros sobrando. A gente vai ver agora a esquematização. Vamos continuar a leitura. Todas as cortinas internas terão a mesma medida, 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1,80 m de largura. Prenda 5 dessas cortinas internas umas com a outra e faça o mesmo com as outras 5. Faça laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas interna. O mesmo será feita a cortina interna na extremidade do outro conjunto. Faça 50 laçadas numa cortina interna e 50 laçadas na cortina interna que está na extremidade do outro conjunto, de modo que as laçadas estejam opostas umas às outras. Então a gente está vendo a literalidade. Agora a gente já tinha visto a espiritualidade do significado de cada um dos materiais. E agora já vamos entender a literalidade da sua construção. Faça também 50 colchetes de ouro com os quais se prenderão as cortinas internas umas com as outras, para que o tabernáculo seja um todo. Essa aqui é a primeira cobertura. Vai até o versículo 6. Então eu já disse aqui de maneira resumida o seu significado espiritual, que eu acabei de falar agora. Acabei de ler do versículo 1 ao 6 de maneira literal ali, da passagem da leitura. Vamos ver agora de maneira visual com este vídeo aqui. Então tá ali as cortinas. Esse é do versículo de 1 a 6. De púrpura, vermelho, linho fino, que tá aqui no querubim e aqui um pouco aqui nos desenhos. E agora ali vai ser costurado 5 de um lado e 5 do outro lado. Ali está as laçadas de tecido azul. Não deu problema na transmissão, né? Quando eu passo para o YouTube pode ter problema na transmissão. Voltando para cá, ali está as laçadas de tecido azul. E ali está os colchetes, que é melhor falar prendedores, que vão unir um conjunto com outro conjunto, de uma maneira que fique bem presa, né? Não sei que está bem representado, e põe por cima. E fica 45 centímetros mais comprido, que vai ser esticado ali com as estacas no chão. Então aqui está do versículo 1 ao 6. Agora a segunda cobertura, a partir do versículo 7. Já vamos ver aqui sistematizado a segunda cobertura interna. Ela vai ter mais uma cortina, resulta em mais larga. Ela vai ser mais larga, apesar de ter o mesmo tamanho que a primeira cobertura, os seus 1,80 m de largura. Esta segunda cobertura, que é de pelos de cabra, tá ali, ó. 11 cortinas de pelos de cabra. Ela tem mais 1,80 m sobrando na largura.
Comprimento 13 metros e 50 centímetros. Agora o comprimento. Mais 90 centímetros sobrando de comprimento, resultando em 45 de cada lado. Ela vai ser esticado que nem a outra. Vai sobrar um pouco porque ela é mais comprida. A largura também tem 1,80 m de largura. Vamos ver ali, então, esta aqui, a segunda cobertura. Com total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas terão o mesmo tamanho, 13,5 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Prenda de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 do outro lado. Dobre em duas partes a sexta cortina interna na frente da tenda. Vai ser dobrada na frente da tenda, a sexta. Faça 50 laçadas ao longo da borda da cortina interna na extremidade do primeiro conjunto de cortinas e também ao longo da borda da cortina interna do outro conjunto. A mesma esquematização das suas laçadas e prendedores, que vai chamar de colchete. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha-os nas laçadas para unir a tenda como um todo. Quanto à sobra do comprimento das cortinas internas da tenda, a meia cortina interna que sobrar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. Aqui ele está falando será pendurado, o que sobrar será pendurado na parte de trás do tabernáculo, com as estacas. No versículo 13 ele vai falar da primeira cobertura. As 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado, e o que sobrar será pendurado nos dois lados do tabernáculo para cobri-lo. Essa aqui é da primeira cobertura que botaram ali, com relação às sobras, né? As sobras vai ser pendurada com estacas para deixá-la esticada. E da parte da largura vai ser dobrar em duas partes iguais. A sexta cortina que sobrou fica atrás da tenda, cobrindo o lugar santíssimo. Ela vai cobrir o lugar santíssimo. Atrás da tenda é o lugar santíssimo. Ela vai cobrir a parte de trás, a sexta cortina da largura. E do comprimento ela vai ser esticada ali com as estacas. O pelo de cabra significa espiritualmente, representa a humildade e simplicidade de Jesus como humano, sem se preocupar com as coisas do mundo e sua riqueza material, e também aponta para a servidão humilde de Jesus em fazer a vontade de Deus Pai. E os colchetes ou prendedores de bronze representam o julgamento de Deus para com a humanidade e a justificação das pessoas, né, remetendo à justiça, a julgamento, que as pessoas foram julgadas, dos que acreditavam no sacrifício de Deus ou não. O julgamento de Deus tem a ver com julgamento, que as pessoas foram justificadas, aquelas que acreditavam no sacrifício de Jesus, remetendo ao julgamento. Está unido por julgamentos. Prendedores de bronze. E os pelos de cabra tem a ver com a humildade na servidão de Jesus Cristo. Vamos ver a segunda cobertura. Tá ali os pelos de cabra. Tá falando ali. Vai unir ali 5 de um lado. Na verdade é 6 daqui, né? E 5 desse lado. Tá ali as laçadas de tecido azul costurado e os prendedores, também chamados de colchetes de bronze, unindo de um conjunto a outro conjunto. E vai por cima. Essa parte que sobrou aqui de trás vai cobrir a tenda aqui atrás, o lugar santíssimo. E o que sobrar vai ser esticado com as estacas. E ela vai sobrar aqui, bem sobrado, com relação à primeira cobertura. Agora vamos para a terceira cobertura. Versículo 14. Tá ali
A explicação espiritual da pelos de cabra. Terceira cobertura interna. Peles de carneiro tingida de vermelho. Lembra a morte substituta do pecado pelo Filho de Deus. E a cor vermelha, porque tem a ver com carneiro, tem a ver com sacrifício. E a cor vermelha lembra do sangue da remissão, que o sangue salva as pessoas, para lembrar do sangue de Jesus derramado. Então esta é a terceira cobertura. Faça também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho e por cima dessa uma cobertura de couro. Já fala da quarta cobertura, que é a externa, que vai aparecer para todo mundo ver, que é a pele de couro, também chamada de pele de texuco em algumas traduções. Lembra que Jesus não teve beleza para que as pessoas gostassem, ele foi desprezado pelo mundo quando ele veio pela primeira vez, e ainda é, dizendo que ninguém gostava, não foi bem recebido pelo mundo, não tinha muita beleza, assim como a pele de texuco, que é uma cor que não tem muito atrativo. Então vamos ver as terceiras e as quartas coberturas aqui na representação do desenho. Já foi ali a terceira cobertura, quarta cobertura, em vez de esticar, não esticaram, botaram só no meio, não sei porquê, na tenda. Bom, é só para vocês terem uma ideia também. Agora a árvore de acácia usada para os postes, ou também chamada de armações. Aqui está a árvore de acácia, que ela na sua literalidade, a madeira de acácia, é uma madeira dura e resistente contra insetos. Mostra a incorruptibilidade de Jesus, que não se mistura com o mundo em nenhuma forma de mancha ou pecado. Nenhum inseto prejudicou a madeira resistente de acácia e nenhum pecado prejudicou a natureza divina de Jesus. Isso está em Salmo 16, 10. Então, espiritualmente, como ela não se mistura com o mundo, ela é dura e resistente à incorruptibilidade de Jesus, que não se misturou com o mundo, mas ficou firme e resistente, assim como a madeira de acácia, nos ensinando a ser assim também para os crentes, em posição de em pé, a armação, o poste da madeira de acácia, sempre a serviço de Deus. A armação tinha 4 metros e 50 centímetros de altura, que vai dar a altura do tabernáculo. A largura tinha 60 centímetros de largura. Era revestido de ouro, pureza, majestade. Apesar de ser humano, tem a natureza divina. E para os crentes, para refletir a glória de Deus lá dos céus, mesmo sendo humanos aqui na terra, com a madeira de acácia, mas refletindo a glória de Deus, revestidos de ouro. Tá ali as madeiras de acácia em pé. Ela vai ter 2 encaixes, são 2 estacas arredondadas embaixo da armação, o poste para prender com a base de prata. Aqui ó, a base de prata. Tem 2 aqui com a base de prata. Vai ter 20 armações, 20 postes para o lado sul e norte do tabernáculo, 6 armações para o lado ocidental ou oeste, mais 2 armações no lado esquerdo e direito, com uma espécie de argola prendendo os cantos. A gente vai ver essa representação ali. Ela fala que é com uma única argola vai prender. Eu não sei que espécie de argola é essa, mas é uma espécie que prende os cantos do tabernáculo. Entenderam? Isso aqui é uma outra coisa que a gente vai ver. Estou mostrando os postes aqui. Então voltando para cá, então aqui vai ter a descrição. Faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura. Aqui já está traduzido em forma de metros e centímetros. Em outras bíblias está côvados. Com 2 encaixes paralelos um ao outro. É aquele que vai dar de base, que vai dar as 2 pequenas estacas para as bases de prata. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas desta maneira. Faça 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo delas, 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, lado norte do tabernáculo, faça 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 6 armações para o lado ocidental do tabernáculo e 2 armações na parte de trás, nos cantos. As armações desses 2 cantos serão duplas. Desde a parte inferior até a superior, colocadas numa única argola, ambas serão assim.
Desse modo haverá 8 armações e 16 bases de prata. Aqui tá falando do lado ocidental e oriental, né? 2 debaixo de cada armação. Então vamos ver aqui a representação. Aqui ele não vai falar ainda aqui. Vamos pular. Ainda não. Agora sim. Então ali está o poste, a armação também chamada de madeira de acácia revestida de ouro. Ali está os dois encaixes que eu falei, que vai encaixar com a base de prata. 20 para o lado sul e as bases de pratas 2 em cada armação. E 20 para o lado norte, com 2 bases em cada uma base de prata em cada encaixe. O lado, pelo jeito aqui deve ser o lado ocidental. Vai vir duas nas extremidades aqui, formando 8. 6, 7, 8. Aqui nos lados vai ter tipo de uma coisa prendendo. Mas ele falou que é uma única argola, mas aqui tá como se fosse 2, porque tem que ser em cima e baixo. Mas ele disse que era uma só. Então eu não sei que tipo de argola era essa. Mas era algo que prendesse em cima e baixo. Enfim, ele botou aqui como se fosse em cima, mas tinha embaixo também uma espécie de alguma coisa que unisse naquele canto. E 2 armações na parte de trás, nos cantos. As armações nos 2 cantos serão duplas. Desde a parte inferior até a superior, colocadas numa única argola. Então as armações nesses 2 cantos serão duplas. As armações nesses cantos serão duplas. Desde a parte inferior até a superior. Deve ter mais. Colocadas numa única argola. Então deve ser uma única argola mesmo. Acho que tá certo. Armações serão duplas, porque tem uma armação aqui e tem outra armação aqui, entenderam? Então deve ser isso. Então lá vendo as bases de prata sendo encaixadas. Aqui eles vão fazer uma representação, mas isso aqui eu acho que ele fica fica no meio e não por fora. Que é o travessão. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo. Então é 5 aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Botaram 2, não sei porquê. 5 para as do outro lado e 5 para o lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. Vai ter um travessão central, se estenderá de uma extremidade à outra, entre as armações. Mas vamos continuar aqui, vamos vendo. Aqui seria 5. Ali seria 5, mas botaram 2, não sei porquê. Aqui seria 5 também. E existe um travessão central que vai ficar que vai vir mais aqui no meio, para reforçar. Aqui eles botaram no meio mesmo, tá certo. Eles teriam que abrir um buraco na madeira, né? Não sei como seria. Aqui botaram por fora, mas acho que é por dentro. Eu teria que ter algo que prendesse aqui neste suporte. Enfim, são 5 que vão prender uma armação com outra. Ali está a estrutura básica do tabernáculo. Para vocês terem uma ideia, uma noção assim, né?
Revista de ouro as armações e faça argolas de ouro para sustentar os travessões. Revista de ouro as armações e faça argolas de ouro para sustentar as travessões, os quais também devem ser revestidos de ouro. Então realmente ficar por lado de fora. Revista de ouro as armações e faça argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também devem ser revestidos de ouro. Então ele ficava preso ali daquele jeito mesmo. Entenderam? Tá certo, então é daquele jeito que foi mostrado ali no vídeo, tá bom, pessoal? Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Agora o véu. Agora vai falar do véu. Então a disposição do tabernáculo era assim: o norte de Israel ficava para lá, em direção a Damasco, o sul para cá, em direção ao Egito. O oeste, que é o ocidente, fica em direção ao mar, e o leste, o oriente, fica em direção à Jordânia ali. A entrada do tabernáculo é pelo lado leste. O lado oeste fica o lugar santíssimo. O lado sul a gente vai ver, mas agora fica o candelabro, e o norte a mesa da proposição dos pães. Então o lado leste, onde o sol nasce, onde veio o raiar do dia, o sol da manhã, a estrela da manhã, que é a entrada, representando a entrada de Jesus, que Jesus é a porta de entrada, a luz que ilumina a casa de Deus. Então ele é a entrada, a porta. O oeste, onde fica a presença de Deus, onde o sol vai embora. Então é o final do sol, remetendo ao começo e o fim, né? O começo do dia e o fim do dia. O alfa e o ômega, o começo e o fim. Que ele termina ali no lado oeste, o final. E começa o sol vindo no lado leste, que é o oriente, o sol, o começo e o fim. Remetendo a Deus, eternidade, enfim. O lado sul representa que a igreja veio do Egito, que a igreja veio da escravidão, né? Representado pelas luzes dos candelabros, que é os crentes que são ungidos pelo Espírito Santo, representando a igreja que veio da escravidão. E o lado norte, o pão da proposição, onde Jesus Cristo vai vir, lá de Jerusalém. Jesus Cristo que vai vir, porque é o corpo de Cristo, vai vir do lado norte. Espiritualmente é isso. 31. Faça um véu de linho fino trançado, de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Pendure-os com ganchos de ouro em quatro colunas de madeira de acácia, revistas de ouro enficadas em 4 bases de prata. Vamos agora para a literalidade do véu. Onde é que está a literalidade do véu? Aqui. Então tá ali, pendura com ganchos de ouro. Tem uma espécie de ganchos de ouro aqui. Tem 1, 2, 3, 4 postes em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro e ficadas em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloca pelos colchetes. Então deve ter uns colchetes aqui, uma estrutura para pendurar o véu, e coloque atrás do véu a arca da aliança, onde tem os 10 mandamentos, que é a lei de Deus universal, o pão maná, que representa o corpo de Cristo, e a vara florescida de Arão, que a gente vai ver mais para frente. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santo, onde os sacerdotes podem transitarem, ter acesso ao candelabro, o pão da proposição, ter acesso ao corpo de Cristo, que representa a igreja, ter acesso ao Espírito Santo, a unção, e mais alguns utensílios ali dentro. Basicamente é isso, o lugar santo, e o santíssimo, onde tem a presença de Deus mesmo, manifestada, onde vai falar ali onde a pessoa tem acesso direto para Deus. Então o véu vai separar, vai fazer a separação disso. As pessoas do Velho Testamento estavam pelo véu, elas não tinham acesso direto a Deus, elas tinham que fazer os sacrifícios dos animais cada vez que pecassem, sacrifício de comunhão. Para os israelitas tinham que ter o sacerdócio, tinham que ter os sacerdotes que faziam os rituais, então eles não tinham acesso direto, sempre tinha alguma coisa. Depois que Jesus Cristo, mais para frente a gente vai ver isso, que ele cortou o véu, agora a gente tem acesso direto a Deus com as orações
em qualquer lugar, entendeu? Naquela época tinha o véu. Coloque a tampa, que também é chamado de propiciatório, sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Propiciatório, que é o lugar propício, o lugar aceito para se comunicar com Deus ali. Que é o lugar aceito, a arca da aliança, que era uma aliança que estava fazendo com o seu povo de Israel. Coloque a mesa do lado de fora do véu, a mesa com os pães da proposição, os 12 pães, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de linho fino trançado, e de fio de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, mas aqui não tem querubim, é a entrada da arca. Onde as pessoas que fizeram o sacrifício, que lavaram as mãos ali, que a gente vai ver isso também, se purificaram, tiraram os pecados, entravam pela entrada da tenda ali pro lado leste. Faixa ganchos de ouro para essa cortina e 5 colunas de madeira de acácia, a entrada dela, revestida de ouro. Mande fugir para ela 5 bases de bronze, que as pessoas passaram pelo julgamento. Elas foram julgadas ali, passaram pelo julgamento, sacrificaram o animal, limparam as mãos, os sacerdotes, né, tô falando, daí eles entram no lugar santo, e o sumo sacerdote também, porque ele era a pessoa, né. Mas o nosso sumo sacerdote, como é Jesus Cristo, é bem melhor que o sumo sacerdote humano. Então tá ali o véu. Você vai falar dos candelabros ali, vai falar. Que separa o lugar santo do lugar santíssimo. Está preso ali, né? Ali dentro tem a Arca da Aliança. Com os querubins ali. E no meio sai a voz de Deus. No lado de fora, no lado sul, tem o candelabro. No lado norte, a mesa com os pães da proposição. Tá ali, ó. Estão vendo? Então este é o capítulo 26. Espero que vocês tenham entendido aí a parte espiritual e literal, para que vocês tenham um profundo estudo bíblico. Até o próximo capítulo, pessoal. Tchau.